Bom dia, meus queridos. Nós vamos então retomar a nossa reflexão sobre a parábola do filho pródigo. E nós terminamos a nossa reflexão ontem afirmando que nós podemos nos tornar escravos de nossas escolhas. Foi aquilo que o filho pródigo experimentou quando não deu crédito, não deu valor, quando ele subestimou a vida que ele tinha com o pai e preferiu a aventura da busca por essa vida fora do pai, fora do lar. E aconteceu o que aconteceu com ele. Então, uma das lições que a gente tira é exatamente essa, né? Nós nos tornamos escravos das escolhas que nós fazemos. É interessante que quando Caim estava maquinando o assassinato de Abel, a Bíblia diz que Deus chegou para Caim e diz: Caim, o pecado jaz à porta, a ti cabe dominá-lo. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Ele poderia ter escolhido um outro caminho, mas não escolheu. Mas é interessante que aquele rapaz, aquele filho fugitivo, que chega no fundo do poço, de repente ele tem quando todas as suas esperanças haviam se esvaído, ele lembra da casa do pai. Esse detalhe dele se lembrar da casa do pai é a grande virtude de você ter ouvido sobre Deus, de você ter experimentado a presença de Deus, de você ter usufruído da companhia do pai no lar paterno. Muitos que hoje têm uma vida absolutamente solta, desregrada, descomprometida com Deus, saíram da casa do Pai. Experimentaram momentos de comunhão profunda com outras pessoas, com a família em torno da mesa, não é? Ouvindo, quem sabe, uma devocional do Pai, alimentando ali, tendo aquele momento de comunhão, e de repente você se revoltou e partiu. Esse momento de estar com Deus, por mais que seja no passado remoto, vai sempre marcar a sua vida. Quando Pedro negou a Jesus, antes dele negar, as pessoas chegavam para ele e falavam: você esteve com Jesus. E ele negava. Mas parece que o semblante de Pedro, a maneira com que ele se portava, o jeito que ele estava, o constrangimento que ele sentia, denunciavam que ele esteve com Jesus e ele era um daqueles que acompanhavam Jesus. Deus marca a nossa vida. E profundamente ele está marcando vidas, dia após dia, para que elas não se esqueçam dele, né? Naquele exato momento, então, diz a Bíblia que ele, caindo em si, olha o termo, nós falamos sobre a obra de convencimento do Espírito Santo. Olha o termo utilizado nessa versão, caindo em si, ele lembrou da casa do Pai. E aquelas virtudes que ele conhecia do Pai vieram todas à sua mente. Essa é a conversão da mente, obra do Espírito Santo. De repente você conhece, de repente você se lembra, e de repente, num momento de razão, você faz uma comparação entre o que você perdeu, aquilo que você deixou de experimentar, e com aquilo que você está vivendo. E a atitude não pode ser outra. E aquele rapaz disse: eu voltarei e direi para o meu pai que eu pequei contra ele, e eu já nem sou digno de ser chamado filho dele, mas eu vou voltar. Não é? O apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Deus é um Deus de pecadores. Deus é um Deus de homens rebeldes. Deus é o Deus de homens que entenderam que a vida era assim e não precisava dele, mas é para esses que Deus está dirigindo a sua voz, é para esses que Deus construiu todo um propósito de redenção e de salvação. E ele volta então para o Pai. E ao chegar, ele não reivindica nenhum direito, porque ele sabia que não tinha. Ele não reivindica nenhum direito. Esse dado é muito importante, eu estou com algumas anotações aqui, esse dado é muito importante porque a nossa salvação é pela graça, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós produzimos, né? A salvação é um presente de Deus, ela é de graça. E quando ele chega para o Pai e começa a justificar a sua atitude, e começa querendo renunciar parte da bênção que o Pai teria para ele como filho, como uma justificativa para voltar, ou como um argumento para ser aceito, o Pai nem discute, ele nem ouve. Ele já parte para comemorar o retorno, a ressurreição daquela vida que estava morta, que estava perdida e voltou para ele. Deus não mede na nossa medida e Deus não soma nem as nossas transgressões e nem as nossas virtudes para fazer um balanço para ver se ele nos aceita ou não aceita. A salvação, a reconciliação, a casa do Pai é oferecida de graça para todos aqueles que voltam crendo que ali é o melhor lugar e que eles precisam da companhia do Pai. Aquele rapaz então voltou. A misericórdia e o perdão de Deus, a misericórdia, o perdão, a graça do Pai trouxeram vida para aquele homem perdido e que foi achado. Eu disse no primeiro vídeo sobre a parábola que essa parábola ela é uma parábola sobre a redenção. São 3 parábolas sobre a redenção, né? A ovelha perdida, o dracma perdida e a volta do filho pródigo ou o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. E elas tratam do mesmo assunto, né? Do retorno de alguém que havia abandonado, deixado, fugido, se revoltado e de repente quebra a cara e entende que precisa voltar. O caminho de volta é sempre mais importante do que o da ida. E é nesse caminho de volta que Deus está interessado, é na redenção, né? E eu queria aqui chamar a atenção, então, encerrando, para algumas coisas que aconteceram lá naquele momento da chegada do filho. Primeiro, o pai coloca nele roupa, anel e sandália. O anel é um símbolo da autoridade do pai, que de novo foi entregue para o filho, né? A autoridade do pai, o assentimento do pai, a bênção do pai, né? E depois as sandálias, que era exatamente a identificação física, visual do filho. O escravo andava descalço, o escravo não calçava. E esse sentido que Jesus utiliza, então, né, é uma parábola, obviamente, é um recurso pedagógico, didático que Jesus utilizou. E esse ensino mostra, então, que o filho teve de volta a condição de filho que ele nunca havia perdido por causa do amor do pai. Tem um significado muito interessante na palavra redenção quando a gente toma ela nesse sentido de salvação. A redenção aqui ela é tomada a partir da figura de uma feira de escravos, onde os escravos eram colocados
expostos para serem escolhidos pelos seus compradores. Então eles escolhiam, olhavam a altura, olhavam o tamanho dos pés, olhavam a idade, olhavam os dentes, né? Como se compra hoje um animal, né? Era isso que acontecia com os escravos. E a redenção significa o Senhor chegar numa feira de escravo, comprar o escravo, pagar o preço da redenção, retirá-lo da feira de escravos e colocá-lo fora do mercado de escravos. A redenção retira o escravo da condição de mercadoria. Ele não é mais negociado. Ele não será mais um joguete na mão de negociadores, de mercantilistas. O Filho de Deus não é um escravo que possa ser vendido, dominado por nenhuma força, por nenhum poder. O Filho de Deus é o escravo retirado do mercado de escravos e retirado do negócio de escravo. E ele nunca mais será uma mercadoria. Ele nunca mais será negociado, nunca mais será vendido, nunca mais será comprado, porque Jesus pagou o preço com o seu sangue. Essa é a redenção prometida pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, eu nunca mais o lançarei fora. Ele não vai ser mais joguete na mão de Satanás. Ele não será mais joguete na mão de salteadores. Ele não será mais joguete na mão de inescrupulosos. Ele não será objeto, não será coisa, mas será o meu filho amado, o meu filho. Eu estarei com ele para sempre. Eu o tomarei no colo, eu o carregarei nos momentos difíceis da vida. Eu passarei com ele no vale da sombra e da morte. E ao final ele será coroado com o meu filho. Pense nisso, meu querido. Pense nisso. Não sei quão distante você possa estar. A redenção é chegada. E a porta da casa do Pai está aberta para você. Ele está com os braços abertos. Ele quer te abraçar. Ele quer te beijar. E Ele quer te calçar novamente como filho amado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.